Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, né? Choveu bastante, agora está de solzinho, Santo Dia do Senhor, e hoje é dia de nós dar continuidade ao nosso estudo, falando das 7 igrejas da Ásia, né? Nós estamos a primeira no ano 31 e agora nós vamos ver no ano 100, a igreja do ano 100, o que foi pedido para o apóstolo escrever. Todos os anjos da igreja, cada igreja seu anjo, escreve. Vocês já escreveram carta? Escreve. E aí fala o assunto de elogio e de advertência. Mas primeiro vamos fazer uma oração. Querido e bom Pai que está no céu, a nossa gratidão pela noite de sono, no despertar desse dia que é o seu santo dia. E obrigado, Senhor, porque agora nos está dando a oportunidade de estudar as Escrituras, que é a Santa Palavra. O Senhor vem fazer presente com os seus santos anjos e o Espírito Santo para nos ensinar. É o que nós pedimos agradecido em nome de Jesus. Já pegaram a canetinha de vocês? A Bíblia? Apocalipse, capítulo 2. Aqui ele fala assim: que nome é dado à segunda igreja, né? A segundo estado da igreja. Qual é o foi dado à igreja? Aqui ele fala assim: e o anjo da igreja de Esmina escreve, Apocalipse 2:8. Isso aqui está no ano 100, tá? O significado de Esmina é mirra, ou cheiro suave, e aplica-se ao período do tempo em que muitos dos santos de Deus sofreram martírio sobre Roma pagã. Esse foi no tempo da perseguição de Roma pagã, é onde muitos filhos de Deus sofreu perseguição, muitos morreram, muitos foram presos, muitos castigados, foi nesse período ali. Como se faz referência ao período do fim da tribulação da igreja? Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que ter sofrido, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para seja posto em prova. Terei tribulações de 10 dias, ser fiéis até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Aqui fala que muitos, esses 10 dias em profecia corresponde a 10 anos. E esse período o povo ia sofrer muitas perseguições, tribulações, e muitos ia ser morto, porque vinha o tempo de angústia e perseguição. A mais cruel da assim chamada 10 perseguições sobre Roma pagã começou sobre o imperador Diocleciano, estendeu-se de 303 até 313, um período de 10 dias de profecia, 10 anos. Esse período foi um período muito difícil para os povos de Deus, para o povo cristão. Muita perseguição, muita angústia, muita morte, muito sofrimento, porque os pagãos não aceitavam a pregação do evangelho. Ali não aceitava. Então, essa perdição, e o anjo tinha falado: escreve, porque o tempo está chegando, o tempo do fim. E hoje nós vemos as coisas se cumprindo, muito já foi cumprido, e Jesus falando: logo eu voltarei. Está perto de Jesus vir para dar ordem. Nós vamos chegar na igreja de Laodiceia, logo mais nos estudos, que é a igreja que nós estamos nela agora, que é um período difícil, né? Ainda lá em Apocalipse 2:12, né? Que nome é dado à terceira estado da igreja? Essa terceira da igreja aqui está no ano 323, que é dessa igreja, Pergamon. Ele fala assim: e o anjo da igreja de Pergamon escreve. Olha que assim, todas a igreja, a primeira, a segunda que nós já estudamos, então entramos na terceira, o anjo fala: escreve. Por que o anjo falou para o apóstolo escrever? Porque a tendência do ser humano é esquecer. Lembra nos 10 mandamentos? Lembra-te do dia de sábado para santificar? Sempre está falando lembra. E aqui o anjo fala escreve.
Por que tem que escrever? Porque a tendência do ser humano é esquecer. Por mais que você passe, às vezes, por uma angústia, com algumas provações, dias difíceis, mas lá um dia as coisas estão muito bom, você esqueceu daquele período. E aqui o anjo fala, escreve, porque era para aquele período daquele povo, e era para mostrar para nós hoje o que a igreja passou naquele período, o que aconteceu e o que vai acontecer nos nossos dias. São uma advertência. Então estão mostrando os sofrimentos do povo de Deus, a angústia que eles passaram, e nós estamos caminhando com uns dias difíceis. Se você for em algum país aí, tem que ter autorizações para você falar de Deus. Tem que fazer pela a ordem do governante. E aqui então fala, e o anjo da igreja em Pega escreve, Apocalipse 2,12. O significado de Pega é a altura, elevação, e apropriadamente representa o período da igreja cristã que começou com o reinado do imperador Constantino em 313, quando o poder que condenaram à morte os cristãos passou a causa da igreja e, mediante recompensa, é dito a promessa de cargos no governo, procurou induzir o povo e tornar-se cristão, trazendo assim para a igreja um dilúvio de mudanismo e corrupção, muito dos ritos cerimonial pagão, preventivamente introduziu na religião, incluindo festividade pagã do sol, do dia do sol, foram então estabelecidos por lei, resultando daí o primeiro dia da semana tomando o lugar do sábado. Aqui nós vemos assim, por influência de um governador, e já tinha sido as perseguições, muitos cristãos mortos, muitos cristãos presos, muitos cristãos fugindo para não ser morto ou para não ser preso. Então vem a influência de um governador e se ilude o povo e traz o paganismo para dentro da igreja. Então aí vem o paganismo para dentro da igreja. Por que veio por dentro da igreja? Farta de confiar em Deus, farta de fé e farta de obedecer o Criador. Porque vieram o paganismo para dentro da igreja, foi aceito com medo de ser morto, com medo de ser perseguido, e aqui dali então você adora um dia e você vai adorar o dia que nós adoramos. E foi aceito. E nós vemos hoje muitas coisas se acontecendo também porque deixamos de acreditar na palavra do Criador, aonde ele fala, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não falou que nos deixava sozinho, ele falou que nos deixava, ele estaria conosco. Quando Jesus foi subido ao céu, o que ele falou? Eu vou para junto do Pai e vou pedir que ele envie o Consolador, o Espírito da Verdade, para não deixar vocês órfãos. Então nós não somos órfãos, nós não somos aquele filho de Deus que Deus abandonou, que Deus nos deixou de um lado, que esqueceu de nós. Ele se preocupa conosco, né? Ele preocupa tanto que ele enviou o Espírito Santo para nos tomar conta de nós. E muitas vezes nós que não aceitamos, nós que não queremos, nós queremos tocar do nosso jeito. Mas no momento que nós aceitamos o sacrifício de Jesus, a promessa que ele falou, que o Pai enviaria o Consolador. Vocês já lembram no Pentecostes? Ele tinha falado para os seus discípulos, vocês vão ficar aí até receber o poder que vem do céu. E o Espírito Santo veio para eles. E ali tinha reunido gente de vários países, de vários lugares, e falaram cada um na língua daquele povo. E aonde o povo hoje confunde com dom de língua. E ali Moisés falava na língua daquele povo. Aramaico, grego, se fosse nos nossos dias, falava na língua portuguesa, falava em outras línguas e todo mundo entendia o que estava falando, porque o Espírito Santo estava levando a mensagem nos corações de cada um. Hoje, devido ao povo ter estudado tudo, muitos falam. Por isso que o apóstolo fala, se você estiver numa igreja e for falar na língua, vamos supor, uma língua que eu não entendo a linguagem, então eu fico calado, não falo,
porque é o seguinte, se não tiver quem traduz o que eu estou falando, então nós não podemos dizer assim, o Consolador está conosco, não deixa sozinho. E muito trouxa, então, o paganismo para dentro da igreja deixou entrar com medo de ser morto, com medo de perseguição e aceitou. E hoje, por que nós não obedecemos Deus? É mais fácil nós obedecer homens do que a palavra de Deus, a Santa Escritura. É mais fácil nós tentar adorar qualquer outra coisa, mas adorar onde? Hoje tem vários líderes, tem o líder de futebol, cantores, e tem tantas as coisas que é mais fácil seguir aquilo do que seguir a orientação do Pai. Isso, então, nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido, né? E continuando, vocês podem manter Apocalipse 2,13, como foi louvada a fidelidade da igreja. Conheço o lugar em que habita, aonde está o trono de Satanás, que conserva o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipa, minha testemunha, meu fiel, o que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse 2,13. As boas razões para se concluir na Antipa se refere a classe de pessoa e não um individual, pois não se encontra informações autênticas acerca de somente uma pessoa. Então aqui ele fala um grupo de pessoas sofrendo, mas ele conhece. Habita onde? Habita aonde mora Satanás. Satanás mora onde? No nosso planeta Terra, né? Mas se nós deixar o Espírito Santo tomar conta e os anjos de Deus estiver junto conosco, não vai ter perigo de Satanás atacar nós. Nós precisamos confiar nele, no Criador, pedir para ele que nos dá sabedoria para nós entender aquilo que ele quer que nós aprendemos. Aí sim, aí nós pode ficar tranquilo, porque o anjo fala, escreve a igreja, fala o que Deus está vendo o seu sofrimento, Deus está vendo o que vocês eram, Deus está vendo por que vocês mudou, e ele fala, volta ao primeiro amor, volta a ser o primeiro amor. Qual é o amor de Deus? Não vamos deixar levar para o outro. Jesus falou que no mundo teremos aflições, teremos angústia, mas tenha fé, tenha bom ânimo. Eu venci e vocês vencerão. Nós vamos vencer todos os problemas desse planeta se nós confiar na mão do Criador, né? Pedro foi um apóstolo que ele seguiu até ser morto de cabeça para baixo, porque quando foi crucificar ele, e ele tinha tanta confiança em Deus que falou, eu não mereço ser morto igual ao meu Senhor, me coloca eu de cabeça para baixo. O que quer dizer? Sofrimento vem, angústia vem, mas confia que nós não estamos sozinhos. Um abraço a todos, até a próxima leitura.